Fala Builder, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Daiane, eu sou Head de Gente e Cultura aqui da Vida Educação. E nessa videoaula eu vou te ensinar a utilizar a ferramenta para a criação dos seus fluxogramas de processo, mapear os seus processos organizacionais, que é um software gratuito chamado Visage Modelo. Mas, assim que acabar esse vídeo, eu sugiro que você clique no primeiro link da descrição do vídeo, que vai te redirecionar para o artigo que eu escrevi lá no nosso blog, o blog da Builder, que eu falo sobre fluxogramas organizacionais, o que é, quais são as vantagens e desvantagens, quais os outros softwares que é possível fazer a criação dos seus fluxogramas, dentre outras coisas que eu coloco lá no blog. Além desse artigo, tem outros artigos que eu recomendo a leitura, assim como aqui no canal tem outros vídeos relacionados aos assuntos que escrevemos lá no canal, que os outros heads criaram conteúdo, tá? Depois que você assistir esse vídeo aqui, recomendo que você dê uma olhada aqui no nosso canal e dê uma lida nos artigos que tem lá no blog. Mas vamos falar sobre o Visage. Dai, como é que eu vou utilizar o Visage? De maneira muito simples, você precisa, primeiro passo, baixar o software. Pelo menos na versão gratuita não existe a utilização da versão web. Você tem que realmente baixar, fazer a instalação no seu desktop. Para baixar é simples, você vai colocar no Google Visage Model Download. O primeiro site que vai aparecer vai ser o site oficial do software, que é esse site que eu estou apresentando para vocês. E aqui no site ele vai trazer as principais vantagens da utilização do Visage, uma explicação prévia, falar sobre o que é possível fazer e vai falar um pouco sobre os planos. Tem tanto plano gratuito quanto versões pagas. No plano gratuito, que é o plano que eu utilizo, eu já acho que tem muitos artefatos e muitas ferramentas que dá para utilizar e mapear todos os seus processos organizacionais, mas eu vou citar aqui brevemente quais são essas funcionalidades na versão gratuita. Primeiro, é a utilização individual e limitada, ou seja, você pode criar quantos fluxogramas você quiser dentro do software, livremente. Os mapeamentos são intuitivos, e eu vou explicar quando eu abrir o software para vocês o porquê disso. A criação e a publicação dos documentos você pode fazer no formato Word, PDF, Excel, pode publicar no Wix, você pode fazer a exportação do arquivo em formato de imagem também, a importação de diagramas, de fluxogramas que foram criados em outros softwares, por exemplo, como é o caso do Vision, do IBM Blueworks, entre outros softwares, você consegue fazer a integração, você consegue migrar de um outro software. Além disso, você tem uma nuvem de 10 megabytes para poder arquivar esses fluxogramas mapeados. Mas, nas versões pagas, você consegue compartilhar dentro do próprio sistema, dentro do próprio software, processos mapeados, projetos, você consegue fazer automatização de sistema, simulação de processos dentro do software nas versões pagas. Mas se você quer apenas mapear processos organizacionais, a versão gratuita já te atende perfeitamente. Para baixar o software, você vai clicar aqui, comece grátis, e você faz um cadastro prévio, que é um cadastro super simples. Eu já tenho o login, já estou logada, possivelmente, mas aí você vai clicar em crie sua conta, você vai colocar e-mail, senha, faz o download do arquivo e instala no programa, tudo muito tranquilo, normal. Assim que você abre o software, a tela inicial, a interface inicial é essa, tá? E quando eu disse que ela é muito intuitiva, é porque ela te remete a uma ferramenta que nós utilizamos há muitos e muitos anos. Quem nunca utilizou o Word, quem não utilizou o Excel, né? Quem já está familiarizado com o Microsoft Office, a interface é bem semelhante à do Visage. Aqui no menu de ferramentas, você vai ter arquivo e aí vai ter a opção de salvar, salvar como, abrir documentos recentes. Menu iniciar, onde aqui tem alguns recursos que bem semelhantes ao do pacote Office. Caso você precise fazer cursos online, você também, um ponto que é importante. Dentro do Visage, dentro da plataforma aqui no site, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, é possível, quando você faz o login, é possível você acessar cursos gratuitos. Existem 12 módulos dentro do Visage que você consegue fazer aulas. No entanto, você precisa ter domínio da língua inglesa, porque os cursos são ministrados em inglês. Mas aqui no YouTube você
dependendo da demanda que você tenha, você consegue encontrar tutoriais em espanhol, tutoriais em português, que te dão uma explicação geral sobre a ferramenta. Mas nesse vídeo aqui eu já vou te ensinar, vou começar a mapear um processo de criação dessa videoaula, vou fazer do começo ao fim e vou validar o processo junto com vocês. Um outro ponto, caso você tenha dúvida na instalação do software, lá na plataforma também é possível você baixar um guia de instalação, suporte, nas versões gratuitas até a paga você também tem suporte ao usuário. No entanto, na versão gratuita é muito limitada e na versão paga, consequentemente, você tem mais acessos, tem mais artefatos a serem utilizados. Vamos lá. Eu vou mapear o processo de criação de videoaula. E para isso, eu preciso explicar brevemente para vocês alguns elementos, alguns ícones que iremos utilizar, tá? Primeiro deles, o círculo verde. O círculo verde em todo o processo significa o início do processo. O retângulo com as bordas arredondadas significa uma tarefa, uma atividade. O terceiro ícone é bem semelhante ao segundo, né, que é um retângulo com as bordas arredondadas e dentro tem um outro elemento, um quadrado com uma cruz, que significa um subprocesso. É uma atividade que contém outra atividade de um determinado processo. Losango é muito comum percebermos e enxergarmos dentro de um processo, porque aqui nós chamamos de gateway. Esse gateway significa uma decisão. E aí, da mesma forma, sempre que vocês tiverem alguma dúvida dentro do Visage sobre o que significa aquele ícone, é só você colocar o mouse em cima do ícone que ele vai te dar a explicação, certo? O círculo amarelo significa um evento intermediário que acontece entre o início de um determinado processo e o fim. É aí que isso afeta o fluxo do processo de alguma forma, mas não começa, nem começa e nem termina diretamente o processo. É um evento intermediário. O círculo vermelho significa o fim do processo. Esse fluxo sequencial, que é essa seta sem pontilhado. Eu quero que vocês prestem bastante atenção a essa explicação. A seta sem pontilhado, ela significa a ligação de uma tarefa a outra tarefa, dentro de uma mesma raiz, dentro de um mesmo pool, dentro de uma mesma área que o processo está. O pontilhado significa uma associação de informações entre um artefato e um objeto dentro do processo. Esse pontilhado com a seta significa um fluxo de mensagem. Eu tenho um processo que está na área A e que é transferido para a área B. Para transferir isso por meio de fluxo de mensagem, eu transfiro utilizando essa seta com pontilhado, tá? Importante vocês terem isso em mente. Temos outros elementos. Aqui, de cara, assim que você abre o Visage, você já vê que aparece um pool, uma piscina, né? Que eu chamo de raia, que foi da forma que eu aprendi. Mas é muito comum você utilizar o termo pool ou piscina, que representa um participante do processo, uma área do processo. Aqui nós temos uma pista. Essa pista facilita muito a criação de fluxogramas, de mapeamento da construção do nosso mapeamento de processo. Por quê? No nosso caso, nós vamos utilizar essa pista porque já tem pronta duas raias, dois pools dentro dessa pista grande, que aí eu não preciso separar, né? Copiar e colar uma raia para a construção do meu processo. E aqui nós temos um arco, que é uma subpartição dentro de um processo. Eu vou passar brevemente aqui sobre os demais elementos, mas nós não iremos utilizar esses elementos aqui. Nós temos um objeto de dados, sempre que vocês enxergarem esse ícone de uma folhinha dobrada, que significa um objeto de dado. Aqui significa um armazenamento de dados, é um depósito de dados. Esse pontilhado quadrado significa um agrupamento de artefatos que compõem um grupo. E aqui, sempre que você quiser passar para o leitor do seu processo alguma informação que você considere relevante, mas que não está dentro das caixinhas de tarefas, você coloca essa anotação, que é uma nuvenzinha que, se a gente fosse colocar lá no Word, parece bem um ícone de comentário. Eu costumo dizer que isso é um acréscimo de comentário, né, para a pessoa que está lendo. Você também consegue incluir imagem dentro do seu fluxograma de processo. Você consegue também, sempre que você encontrar esse ícone, significa
um artefato no cabeçalho, você consegue colocar textos alternativos e essa em duas engrenagens significa a criação de um artefato personalizado. Como aqui no Visagem, assim que você abre a tela, aparece essa raia, eu vou clicar sobre ela e vou dar delete aqui no teclado manualmente. E nós vamos começar a construir o nosso processo. O processo que vai ser construído vai ser o processo de criação de videoaula, tá? E aí eu vou explicar de maneira geral como funciona e a gente parte para a mão na massa. Como é que funciona aqui na Build Educação o processo de criação de videoaula para o YouTube, né? Como é o caso dessa videoaula que eu estou dando para você. A área de marketing de conteúdo, ela vai inserir no ClickUp, que é uma ferramenta que, como eu disse para vocês, tem um vídeo aqui no canal que o Eduardo, nosso head de produto, ele criou, falando sobre essa ferramenta que nós utilizamos aqui na Build, tá? Depois que acabar esse vídeo, clica lá, dá uma assistida nesse vídeo que tá super legal. Mas, voltando à história. Assim que a área de marketing de conteúdo insere no ClickUp a demanda pela criação de um vídeo, a área responsável tem que começar a construção disso. Como é que funciona? Vamos inserir a pista, tá? Você clica, segura e arrasta para cá. Clica, segura e arrasta. Solte por dentro de um outro elemento. Vamos lá. Clicou, arrastou. Perfeito. Então aqui nós temos uma pista que vai descrever o processo, tá? Assim que você insere essa pista dentro da área de trabalho, vamos tratar dessa forma dentro do Visagem, você pode clicar e fazer alterações. O nome do meu processo aqui vai ser criação de videoaula sobre o Visagem, tá? Que é o caso que estamos trabalhando aqui. Essa Learning One significa a área 1, a área que demandou aquela criação, que no nosso caso aqui é a área de marketing de conteúdo. A área de marketing de conteúdo demandou esta tarefa. E a área que é responsável pela criação dessa videoaula é a área de gente e cultura. Mas poderia ser outra área. Poderia ser o setor financeiro, poderia ser a área de produto, poderia ser o comercial, enfim, não importa. Como eu disse a vocês, vou subir aqui para a gente começar a mapear o processo. De cara, é importante frisar que você consegue aumentar, diminuir o tamanho dessa pista, das raias, tá? É só você selecionar e ir arrastando e movimentando normalmente, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Perfeito. E aí você vai ajustando conforme sentir necessidade. Nosso processo sempre tem que ter um início, tem que ter um evento inicial, que é marcado pela inserção do círculo verde, que significa o início do processo. É só você clicar no círculo, arrastar para dentro da pista. E assim que você insere, tem lá a opção de você colocar o primeiro texto. Vamos colocar início do processo. Início do processo. Perfeito. Perceberam que automaticamente, sem que eu clique em outro lugar, já tem a opção de eu inserir alguns outros artefatos. Eu tenho como inserir um comentário, uma tarefa, uma tomada de decisão, um evento intermediário, etc. Mas aqui nós temos a primeira tarefa, que é só eu clicar aqui em cima da tarefa, que eu costumo renomear da seguinte forma: T1. Criação da demanda do conteúdo no ClickUp. Não preciso dar maiores detalhes pelo seguinte fato. Dentro da ferramenta do ClickUp, toda a descrição para a criação do conteúdo já está disponível, quem é o responsável, a data de entrega, etc. Lá nós conseguimos colocar o responsável por isso. Feito isso, a tarefa 2 vai ser de responsabilidade da área de gente e cultura, que é a tarefa 2, depois de identificado
qual é o conteúdo que eu preciso gravar. Depois, qual é a data de entrega que eu preciso entregar aquele conteúdo. Eu preciso fazer um estudo preliminar, entender quais são os elementos que precisam compor aquela aula. Um estudo prévio precisa ser feito. Então, eu vou colocar estudo prévio sobre o assunto e criação de roteiro. Certo? Perceberam que algumas palavras ficaram ocultas aqui dentro? Mas eu consigo aumentar essa caixinha. Eu consigo aumentar o meu retângulo. Assim que eu clico mais uma vez no ícone da tarefa, vai aparecer outras opções de inserção dentro do próprio Visage. Vou incluir a tarefa seguinte. A tarefa seguinte, que aqui eu estou renomeando como T3, vai ser checklist dos elementos e ferramentas necessários para a criação do vídeo. Mais uma vez, vou alterar aqui, só clicar e arrastar. Poderia ser para qualquer lado, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, pouco importa. Feito o checklist de todos os elementos e artefatos que eu preciso para a construção do vídeo, tem lá a tarefa 4, que é setup inicial do vídeo. Nesse setup eu vou checar câmera, microfone, iluminação, o que eu preciso ter visualmente, eu preciso trocar alguma roupa, né? Então eu faço o setup do vídeo. Quinta tarefa. A quinta tarefa vai ser a gravação em si. Tá? A gravação do vídeo. Feito a gravação do vídeo, é de responsabilidade da área de gente ainda assistir o vídeo, checar se está tudo ok, se o áudio funcionou, se não teve nenhum problema com a imagem, salvar o arquivo e devolver para a área de marketing de conteúdo. Checar áudio, checar som, áudio, etc. E salvar o arquivo. Feito isso, a próxima tarefa é uma tarefa de envio. E aqui nós temos um ponto de atenção. Enviar o vídeo. Daiane, essa é uma tarefa de envio. Eu preciso detalhar de uma maneira diferente. O que eu faço? Simples. Clico em cima da tarefa com o botão direito do mouse e aqui nós temos diversas opções. Aqui eu vou escolher o tipo da tarefa. Essa é uma tarefa de envio. Automaticamente, quando eu detalho que essa é uma tarefa de envio, aparece uma cartinha dentro da tarefa, que aí para o leitor ele vai saber que aquilo é uma tarefa de envio, tá? Aqui a cartinha cortou um pouquinho a imagem, e aqui eu vou aumentar só para melhorar a visualização. Perfeito. Qual é a próxima tarefa que eu tenho? A próxima tarefa é uma tarefa da área de marketing de conteúdo. Percebam que, como é uma tarefa que está ligando uma área a outra, que é uma tarefa de fluxo, é uma tarefa de envio, nós temos a seta pontilhada, tá? Ponto de atenção. Automaticamente já apareceu a setinha pontilhada. A tarefa número 8, que é de responsabilidade da área de marketing de conteúdo, vai ser editar o vídeo.
criar thumbnail, etc. Eu vou colocar só editar o vídeo, porque ele já está implícito. Editar o vídeo e enviar para aprovação. Tarefa número 9. Vocês estão percebendo que é super simples. É só eu clicar em cima do ícone que eu quero, se é da tarefa, e automaticamente ela já é inserida no processo, tá certo? Tarefa número 9, que é de responsabilidade da área de marketing de conteúdo, é assistir o vídeo. Coloquei no QS. E tomar decisão. E aí, nós temos a inserção do nosso querido gateway de decisão, que é só eu clicar aqui no nosso losango, amarelo, que vai aparecer isso, e a caixinha onde eu vou colocar o termo aprovado e uma pergunta. Caso seja aprovado, a tarefa a seguir vai ser a tarefa 10, de 10. Publicar no canal do YouTube da Build Educação. YouTube da Build. Mais uma tarefa. Caso não seja aprovado, deixa eu subir aqui. Vamos subir isso aqui para poder melhorar a visualização. Caso não seja aprovado, qual é a tarefa? A tarefa vai ser enviar para regravação. Daiane, mas como é que eu coloco isso para que o leitor perceba isso? Como é que ele vai saber isso sem apenas olhando para o fluxo, tá? Sem que tenha nenhuma informação adicional? Vamos inserir de maneira super fácil. A única parte chatinha, vamos tratar dessa forma, é ficar arrastando e consertando as setas, mas não é nada difícil, gente. Super fácil. Eu digo que é até divertido brincar com isso. É simples. O gateway, né, que é esse nosso losango amarelo, ele significa a tomada de decisão. Se aprovado, qual é a tarefa? Envia para publicação. Caso não seja aprovado, envia para regravação. Regravação do vídeo. Você clica em cima da setinha com o botão direito do mouse e editar texto. Inclui a palavra que você quer. Foi aprovado? Não foi aprovado. E aqui eu consigo arrastar. Você vai arrastar. Não foi aprovado. Qual é a decisão? Qual é a tarefa a seguir? Envia para regravação. Clico em cima da setinha aqui, mais uma vez com o botão direito do mouse, abre uma caixa de texto, eu vou colocar assim, e aqui tá bem juntinho, e aqui eu vou movimentando. Se aprovado, publica. E você consegue ajustar, né, normalmente. Finalizou o processo aqui, Daiane, depois que publicou no YouTube? Finalizou. Então, como é que nós evidenciamos isso dentro do processo, dentro do fluxo? Inserindo o nosso círculo vermelho, que representa o fim do processo. Aqui nós podemos colocar negrito, aumentar a fonte, vamos colocar a fonte 10, a gente consegue arrastar, tá certo? Daiane, como é que eu sei que o nosso fluxograma aqui a gente consegue diminuir, porque ficou muito grande agora, percebemos isso. A gente consegue alterar o tamanho. Você vai clicando nas bordas e vai diminuindo para que o nosso processo fique mais bonitinho aqui dentro. Deixa eu aumentar aqui porque cortou um pedacinho. Agora está perfeito. Como é que eu vou saber se meu processo foi construído de uma maneira correta? Como é que eu valido isso? No próprio design. De cara, sem nem testar, sem nem clicar em validar, eu já sei que vai dar um erro. Porque como eu fui explicar para vocês, existe setas de ligação aqui dentro
que estão corretas, tem setas que estão erradas. Mas eu vou clicar aqui em validar e ele vai apresentar um erro e nós vamos corrigir juntos, tá? Vamos validar aqui. Deu um fluxo de mensagem, deve conectar 2 pools separados. Ok, vamos lá, vamos ver o que está errado aqui. Está dizendo que essa seta de envio está errada. Então, essa seta está errada. Então, vamos lá. É só clicar em cima dela, deletar e colocar a seta correta. Aqui a setinha que ela liga aqui. E aqui nós vamos unir. Vamos validar mais uma vez, checar. O diagrama foi validado sem erros, advertências ou sugestões. Perceberam que o Visagem ele é muito intuitivo, é simples de utilizar. Nosso processo foi validado. Esse é o processo de criação de uma videoaula aqui na Build. É possível fazer diversas coisas. É possível inserir, por exemplo, logo da sua empresa. É possível exportar o arquivo. A gente consegue exportar em imagem, no formato do Visual, nós podemos exportar em PDF, tá? Aqui vamos fazer a exportação em formato de imagem, só para que vocês enxerguem como é que funciona. Automaticamente, eu vou salvar aqui na área de trabalho, botar fluxograma de videoaula. Vamos testar, fazer a exportação do arquivo em PDF. O computador deu uma travada. Aqui ele vai abrir o fluxograma que nós mapeamos em formato de imagem. Tá abrindo. É normal, tá? À medida que isso acontecer, independente do formato do seu computador, mas esse fluxo dá um erro geralmente, tá vendo? Nosso processo foi mapeado, aqui ó, como eu disse. É comum dar uma travada inicial. Vou voltar aqui. O diagrama que eu quero exportar, esse diagrama 1, é só clicar na setinha, envio o diagrama, clico no seguinte e seleciono onde que eu quero que esse arquivo seja salvo, tá? Eu vou colocar salvar nos arquivos de documentos, concluir. Depois é só eu ir lá na pasta de documentos que o arquivo vai estar salvo em PDF. A imagem vai estar salva aqui onde eu salvei. Percebem que está super bonito, está bem intuitivo, está simples de enxergar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Clica no gostei ou não gostei, para a gente saber. Vocês são o termômetro da gente para saber se nós estamos produzindo de uma maneira correta ou não os conteúdos. Mas eu recomendo que você clique no link aqui na descrição do vídeo, assim como eu falei no começo do vídeo, para ler os artigos que tem lá no nosso blog. No mais é isso, muito obrigada, um grande beijo, até a próxima.